se alguém quer fazer uma pergunta, ou pode abrir o microfone, fica à vontade. Pode falar que eu posso. Só falo o nome. Ele adora, então. Adora falar. Então, pode abrir o microfone aí e perguntar, xingar, não tem problema. Mandar piada, não tem problema. Bom, pessoal, a palestra de hoje, o convite aí pela Rocio, primeiramente agradeço aí o convite. Fico muito honrado, assim, de estar no meio de grandes feras aí. Eu que sou não sou uma pessoa de TI, sou contador, sou da área de negócio. E acredito que fui convidado por algum reconhecimento que ela já tenha me visto em outras redes sociais, alguma coisa assim, já acompanha meu trabalho, por isso que ela me convidou. Então, realmente, fico muito feliz, tá? Tivemos um feeling muito interessante com a Roci, pela língua, então trocamos bastante ideia aí, e mais uma vez agradeço. Eu acho que ninguém consegue pronunciar, nesses alunos que tem, nesses pessoal aqui, ninguém consegue pronunciar o teu nome corretamente, né? Rocio. Vamos lá. Mas a gente aprende. Tá? A minha esposa tem mais ou menos o mesmo sotaque, mesmo ela sendo assim como você. É muito engraçado. O pessoal brinca muito com ela. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos passar aqui é dificuldades barras oportunidades, oportunidades barras dificuldades na implantação do Power BI nas áreas contábeis. Certo? Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao Power Days Brasil. Também me deixa muito orgulhoso, que é um evento mundial e está chegando aqui no Brasil. Bom, vou me apresentar um pouquinho, certo? Só para vocês me conhecerem, quem não me conhece. Quem já me conhece, pode olhar a novela. Vamos lá. Então, lado esquerdo, vida pessoal, lado direito, vida profissional. Bom, sou Cláudio Dias, nasci em Santana do Livramento, fronteira do Brasil com o Uruguai, lá a 1.000 quilômetros de Florianópolis. A coisa mais importante que eu sou o pai do Natan e da Antonella. Natan com 7 anos, Antonella com 5, e agora mais um novo integrante na família, um cachorrinho Flash, que chegou ontem, então tá tudo muito conturbado aqui na minha casa, então tá muito legal, assim, a criança tá muito feliz. Não poderia estar aqui, provavelmente eles estão num quarto fechado, olhando desenho, a minha mulher, eu não conseguiria fazer isso, meus trabalhos, meus treinamentos, se eu não tivesse a minha parceira de vida, a Márcia. Então, agradeço por tudo que eu tenho até hoje, e se eu conseguir algo mais na vida, não seria possível sem ela do meu lado, eu acho que devo reconhecer isso. Resido em São José, na Grande Florianópolis, há 17 anos, como vocês veem aí meu sotaque, eu morei em Montevidéu também, por 3 anos, fiz minha graduação, parte da minha graduação lá em Montevidéu, e de Montevidéu eu vim para cá, para Florianópolis. É que todo mundo vem para Floripa e ninguém quer voltar, né? Então, eu fui um deles. Certo? No meu lado profissional, eu sou contador desde 2019, tenho 2 MBAs e 99, um em finanças concluído e outro em energias renováveis, energias renováveis, que falta só o artigo ainda, por falta de tempo ainda não fiz o artigo, preguiça mesmo, mas vamos concluir, certo? Atualmente atuo como analista de dados em 2 empresas do Grupo Eletrosul, sou terceirizado lá, sou PJ, em uma transmissora de energia e uma eólica, campos neutrais e transmissora sul-brasileira de energia, certo? Então, temos bastante experiência na transmissão e na geração de energia do setor elétrico, certo? Também faço consultorias na área contábil, treinamentos, quem não me conhece, tenho 2, em parceria com um amigo, tenho dois cursos de preparados, bem práticos, na área contábil e na área fiscal, certo? E o de certificação Microsoft sou MCT também, 2020 e 2021.
Certo? Então, isso aí é meu lado pessoal e profissional. Quem não me conhece, antes de falar das oportunidades e das dificuldades, eu gostaria de abrir um case contábil e mostrar para vocês um exemplo de um case contábil, certo? Que é um nicho específico, que eu comecei a atuar e fazer treinamentos. E mais na frente vocês vão ver que, pô, o Cláudio é louco, porque que foi para um nicho na área, ainda que o Power BI está começando, não é que esteja começando, né, mas muita gente não conhece, estar num nicho na área contábil, por que o Cláudio foi para esse, tipo, diminuir a quantidade de pessoas, mas não é tanta loucura assim, certo? Mas isso a gente vai explicar no decorrer da palestra. Bom, esse case aqui contábil que a gente tem, pessoal, é com base, é o que a gente monta no nosso treinamento, né? Só para mostrar para vocês o que dá para fazer assim, com balancetes mensais e com um plano de contas e com algumas tabelas auxiliares, a gente consegue fazer um balanço patrimonial, certo? Quem não conhece, um ADRE, um fluxo de caixa indireto e índices contábeis, certo? Eu só vou mostrar assim, fazer uma apresentação. Então, esse aqui é um balanço com base, como eu falei. Aqui nós temos o ativo da empresa, né? Então, temos o passivo da empresa. A gente pode saber o comportamento desse case. Esse case aqui eu estou publicando para vocês porque ele é tudo dado simulado. A gente fez um gerador de balancetes no treinamento, então a gente consegue fazer lançamento, gerar o balancete e o Power BI lê essa informação e trata ela. Certo? Então, aqui, para quem é contador, esse aqui é um nicho muito específico, né? Contador, muitas vezes as demonstrações contábeis são em Excel, são no PowerPoint, então a gente está, não é que inovando, né? Mas tentando mostrar essas DFs, as demonstrações financeiras, de uma forma diferente. Oi? Alô? Pessoal, deixa eu ver. Alguém quer falar? Certo? Então, aqui nós temos a parte gráfica, eu vou apresentar aqui. E também uma coisa que hoje a gente estava vendo com o Luiz Gustavo lá, contar a história com os dados, né? Então, até fui eu que perguntei o que ele achava, se era com botão ou com página de navegação. Se vocês notarem aqui, ó, eu também não costumo trabalhar com página de navegação, eu costumo trabalhar com botões. Eu venho aqui, ó, e clico aqui no início e cada um deles vai para onde eu quero, com botão. Então, isso aqui para um usuário leigo é mais fácil de visualizar. Aqui temos os filtros, que também que dá. E aqui temos a informação de tabela. Ó. Então, por que tabela e gráfico? Porque na área que a gente está atuando aqui de contador e quem analisa resultado, eu senti na experiência de implantação que, pô, eu sempre comecei com gráfico. Gráfico, Power BI é gráfico. Mas eu senti todo mundo queria tabela. Querem tabela porque eles querem ver vamos dizer, eles têm a referência do Excel. Então, eu botei duas visões para ver o público-alvo, entendeu? Um para quem quer gráfico visualmente e outro para quem quer tabela. Então, aqui a gente, tudo com base, depois a gente vai mostrar a fonte de dados, tudo com base em balancetes e um plano de contas, a gente consegue saber o análise vertical, a análise horizontal do plano, a gente consegue expandir aqui, certo? Até o nível mais analítico do balancete, certo? Eu não vou me estender aqui, mas isso aqui, quem quis, não querendo fazer um jabazinho, mas quem se interessar, consegue ir lá no nosso curso e a gente monta isso do zero. Começa em branco e termina nesse case aqui, certo? Outro detalhe aqui da DRE, isso aqui para quem começa no Power BI aqui, é isso aqui, ó, um grande gargalo na implantação eu não botei lá como problemas, porque não é problemas, né, são dificuldades e sim são experiências. Eu vou tentar passar para vocês aqui experiências que eu tenho. Quem olha aqui, receita operacional líquida, vamos mostrar em tabela aqui, ó.
um dos grandes gargalos para fazer uma demonstração contábil, uma DRE, certo? São esses subtotais aqui, ó. O que é o subtotal aqui, só para vocês entenderem? Eu tenho a minha receita operacional bruta menos as minhas deduções da receita, eu tenho a minha receita operacional líquida. Então, esse 713 aqui é o resultante desse menos esse. É um subtotal, que ele não tem uma conta embaixo dele, entendeu? Ele não tem níveis, ó. Se vocês olharem aqui, eu consigo abrir a minha receita operacional, certo? Ó. Deduções da receita, eu consigo abrir, mas quando eu vou para a receita operacional líquida, ó, ele não expande, ó. Ele não expande. Então, aqui tem muito cálculo DAX por trás disso para calcular esses subtotais e chegar nesse valor aqui. Existem inúmeros feras aí que conseguem fazer esses subtotais, Leonardo Karpinski, planilheiros, fazem esses subtotais aqui, que é o grande gargalo de uma DRE, certo? A minha metodologia que eu fiz é um pouco diferente, porque eu posso botar qualquer subtotal, eu não preciso que o somatório vá acumulando. Então, por exemplo, o EBITDA está aqui embaixo, mas ele poderia estar lá em cima e a gente conseguiria tratar isso, a forma que a gente tratou esses subtotais, certo? Então, aqui temos as tabelas, aqui temos as variações das contas, que é muito interessante isso, para uma visão para o usuário final, saber se aquela conta variou ou não, certo? Na contabilidade. E gráficos aqui, que eu vejo mais interessante, por exemplo, assim, na área contábil, imagina vocês que apresentam aquela DRE tradicional, vamos dizer que seja essa aqui, né, pessoal? Todo mundo apresenta numa planilha Excel, num PowerPoint, essa DRE aqui. Aí tu conseguir mostrar o resultado nesse formato aqui, ó, que é com árvore de decomposição, imagina, chegamos numa reunião e falamos, o resultado do trimestre da nossa DRE, o nosso lucro é 265 mil. Aí como? Como é que foi o resultado? Minhas receitas foram assim, minhas deduções foram assim. Os grandes grupos, aí a gente consegue abrir os grandes grupos, depois como é que foi essa receita. E aqui, para quem conhece, o Power BI é tranquilo de fazer. Tudo isso aqui é possível, pessoal, porque a gente cria uma hierarquia no plano de contas. Então, a gente pega o plano de contas e cria uma hierarquia, cria níveis para ele. Então, por isso que é possível criar essa estrutura aqui. Certo? Não me estendendo muito, deixa eu ver aqui. Esse cara aqui também é muito interessante, é o fluxo de caixa método indireto. Para quem é contador, sabe muitas vezes que é difícil fechar no Excel, fechar um fluxo de caixa indireto. No Power BI é punk. Experiência assim, do treinamento, a galera frita um pouquinho a cabeça para fechar esse fluxo de caixa método indireto. Por quê? Porque tem muito conceito teórico de entendimento disso. Então, aqui nós temos um fluxo de caixa direto, que mostra as atividades. Aqui eu vou mostrar na tabela, eu sou muito tabela, certo? Que também a gente consegue expandir aqui. Para quem é contador, pessoal, isso aqui, repito, só com base em balancetes. Na grande maioria dos meus projetos que eu implantei, a primeira pergunta que eu faço para eles é: tu tem um balancete mensal e tu tem um plano de contas? Tenho. Então, com isso, a gente consegue montar tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá bom? Então, não vou me estender muito aqui, só queria... E os índices contábeis, que são indicadores, né? São indicadores econômicos muito importantes. Aqui, nesse case, nesse treinamento, a gente só trata 5, certo? Porém, a gente pode fazer quantos a gente quiser. Então, por exemplo, aqui temos o de liquidez imediata. Isso aqui é muito interessante, como dizia o Luiz Gustavo, né? Contar histórias com dados. Eu acho que aqui um usuário leigo, não conhece de contabilidade. Por que surgiu esse visual aqui? Porque a gente apresenta as demonstrações contábeis lá na empresa que a gente trabalha para os conselhos de administração e conselho fiscal. Então, tem muita gente que não é da área, então não conhece. Então, aqui a gente está mostrando o índice. O que é liquidez imediata? Pô, não sei, Cláudio, o que é? Bom, liquidez imediata, ali está a definição teórica, o que é o índice, certo?
como é que foi o comportamento no período analisado, que a gente tem 3 meses, certo? Qual é a fórmula do índice? Olha lá, liquidez imediata é caixa equivalente barra dividido passivo circulante. E ali, como é que está atualmente? Está 6,25. O que é o 6,25? É os 5 milhões dividido pelo 487 mil. Então, fica bem claro para o usuário o que representa esse índice, certo? Então, aqui, pessoal, é tudo interativo, tá? Se a gente pegar aqui, para quem não conhece, como é o perfil dessa palestra para inicial, né? Se eu clicar no mês aqui, ó, mês de janeiro, ele já altera o índice, certo? Vocês olham aqui que tem metas, ó, hoje que, como falava o Luiz Gustavo também, tem que botar um indicador da meta e tudo isso, então a gente... Claro que isso aqui foi feito para um treinamento e a gente tem desde 2016, final de 2016, a gente brinca, apanha com Power BI, então diariamente a gente vai aprendendo, certo? E aqui na tabela, ó, até fiquei bastante feliz com essa última atualização do Power BI, que tem texto, acho que é texto, não, quem lembra da nova atualização que saiu o texto, como é que é o nome? Alguém consegue me ajudar? Não é texto dinâmico, não é texto que tu bota lá e o Power BI já faz uma análise automático. Não me recordo como é que é o nome. De que Porém, do texto, você diz, não, Cláudio? tu pega um gráfico, ele faz isso aqui, ó. Ele faz uma análise dinâmica. Por exemplo, aqui, ó, no período avaliado, o índice de liquidez imediata se comportou da seguinte maneira: seu valor atual é de 6,25. Isso aqui, pessoal, tudo via DAX, na munheca, todo esse texto dinâmico, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu não conhecia, de fato. Foi a última versão do Power BI, saiu alguma coisa, mas eu acho que ainda não atenderia a minha necessidade. O que a gente faz aqui é tipo uma análise. Por exemplo, ó, se vocês estão assim olhando, o que é o análise? O índice contábeis, aqui é um texto, né, que explica o que é o análise, certo? Aqui nós temos os indicadores, temos as metas aqui embaixo, né, para ser atingida, e quando tu clica no índice, num primeiro momento, ele traz aqui o liquidez corrente, aqui ele traz a fórmula dele, aqui nessa parte aqui, ele traz a teoria do índice, ó, ele diz o que é o liquidez corrente, é calculado a partir da razão entre os direitos. Isso aqui é uma teoria que eu botei numa tabelinha lá, certo? E mais embaixo ele traz como é que ele se comportou, que isso também foi tudo medida, concatenando texto com medidas. Então a gente foi fazendo lá, foi uma trabalheira no curso, a gente mostra lá, o pessoal também fica espantado, mas é trabalhoso, mas dá um resultado e eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Se vocês notarem aqui, ó, a gente está em 3 meses, se a gente vir aqui e botar fevereiro, ele já vai mudar ali para fevereiro, e já muda fevereiro, já muda o índice. Ó, por exemplo, aqui a gente botou uma meta, certo? Ó, liquidez corrente, certo? Se ele, aqui a meta é entre 1 e 6, certo? Liquidez, a gente definiu para esse ramo de negócio, a gente definiu uma meta de que esse índice seja de 1 a 6, certo? Então, no período analisado, ele atingiu 2 vezes, em janeiro e fevereiro. E em março ele não atingiu. Então, aqui na Storytelling, ele diz isso aqui, ó. Ele faz toda essa contagem via DAX. Se o valor atual tal, o índice atingiu 2 metas, 2 vezes, certo? 2 vezes. Isso representa 66 do período analisado. Tudo isso aqui é via medida, certo? Então, tudo isso, pessoal, que saiu aqui, ó, saiu com base, até vou voltar aqui. Tudo isso que eu falei aqui rapidinho, saiu com base, deixa eu ver aqui, saiu com base nisso aqui, pessoal, certo? Aqui tem 4, né, mas seriam 3, ali são 3 períodos, são 3 TXTs, que qualquer sistema contábil gera. Esses TXTs aqui poderiam ser CSV, poderia ser em planilha Excel, a gente poderia ir lá no banco de dados e puxar,
porém, nesse case contábil aqui, e na grande maioria que eu implanto, porque tem toda uma questão que vocês vão ver a continuação ali, que é um dos benefícios no setor contábil, de implantar o Power BI, que é do período, mas isso a gente vai ver. E a informação é bem simples, assim, para quem é contador é simples, mas é o código da conta, o tipo, a conta, o tipo, se ela é sintética, se é analítica, a descrição da conta e aqui os valores dela, o saldo anterior, o débito, o crédito e o saldo atual. Com três com arquivos TXT e essa planilha dados aqui que tem algum plano de contas, tabelinhas auxiliares ali, a gente monta toda essa demonstração contábil ali que a gente viu ali, certo? O Cláudio, aí temos uma pergunta da Cecília que fala onde você consegue dados contábeis para praticar? Tipo assim, para montar o CC. Bom, o que eu posso dizer? Para ela, sugiro meu curso que eu tenho um gerador de balancete. Nessa planilha dados aqui, a gente até posso abrir ela aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Desculpa aí, Cecília, mas a gente tem que fazer um jabazinha, né? Mas aqui, ó. Balancetes, dados. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. A gente se preocupou para esse case realmente para praticar, a galera praticar, ó, ela pode vir aqui e fazer o lançamento contábil, como está aqui, certo? Ó, fez o lançamento, para quem é contador, tem a data, o débito, o crédito, o valor e o histórico, certo? E aí tu vem nessa F balancetes aqui, ó, e gera o balancete que tu quiser. Aí vem aqui, ó, gerar balancete. No momento que gera isso aqui, o aluno recebe, pode fazer qualquer simulado. Isso aqui a gente entrega com senha e tudo. Ó, gerou o balancete aqui. Tu vai olhar aqui, ele está aqui, ó. Vamos deletar aqui só para mostrar. Gerador de balancete. Via macro, ele já gerou aqui ó, o balancete. De outra forma, aí, porque a gente fica tranquilo de mostrar isso aqui para vocês, porque é tudo dado fictício. Então, aí tem que ver, principalmente com essa nova LG, como é, PD, né? De onde pegar. Eu desconheço o balancete no nível analítico, assim, tu conseguir. Na CVM, tu não consegue tanto ir no nível tão analítico assim, tu consegue mais sintético. Mas o importante para vocês é que tenha a conta, né? E que tenha essas hierarquias aqui, ó, que tenha 1.01, isso é muito importante para vocês começarem a brincar com contabilidade no Power BI. Certo? Alguma outra dúvida? Por agora no chat não, mas a gente está gostando da palestra. Não. Tranquilo, a gente vai continuando. Então, tudo aquilo que a gente viu foi com base em TXT e dados, certo? Então, essa minha experiência, eu comecei, até é bom falar como é que eu comecei, eu trabalhando lá nas demonstrações contábeis, auxiliando o pessoal lá, ao contadores, auxiliares a fazer as demonstrações, e paralelamente conhecendo o Power BI, eu vi a oportunidade de fazer todas as demonstrações no Power BI. Então, a primeira coisa que eu fiz para conseguir patrocínios de cursos e fazer planilheiros, fazer Karpinski, fazer todos os cursos possíveis, eu comecei a fazer as demonstrações contábeis e como eu comentei ali para vocês, cada trimestre tem a reunião de conselho e a reunião de administração, a gente implantou essa nova metodologia. E lá a gente tem, desde como as empresas são novas e sempre começaram no mesmo RP, a gente conseguiu trazer desde o início da empresa. Então, desde que ela nasceu até hoje, a gente tem a informação. Então, quando quer comparar alguma coisa, Power BI todo mundo já conhece, não, ele não é estático, né? Então, teve uma mudança de cultura do PowerPoint ou do Excel, que eu mostrava um ativo no Excel, ele é fixo, um balanço patrimonial no Excel, ele era fixo. Então, com essa nova metodologia do Power BI, ele ficou muito dinâmico
Então, a gente lá atualiza isso em questão de, vamos dizer, de meia hora, porque nós temos um depara lá no plano que a gente faz. Então, a gente atualiza, vê que contas que falta esse depara, passamos para o coordenador ali da área contábil, ele faz esse depara e a gente atualiza de novo, certo? Então, foi essa experiência. Depois a gente viu que tem muito mercado, mas eu vou contar um pouquinho a continuação. Certo? Quanto tempo eu tenho ainda? Por agora vamos até meia, tipo, são 7h30, então tem tempo. Já é 7h30 já? Bom. Já é 7h30, né? Passa Passou rápido o tempo, né? Então vamos lá, oportunidades na implantação, certo? Pessoal, aqui eu falo sempre isso, aqui diz, toda empresa precisa de uma contabilidade, só hoje o MEI lá não precisa, certo? Eu fiz essa pesquisa recentemente, não encontrei dados mais atuais, peço desculpa, mas eu acho que é questão do IBGE, o mercado é um mercado de quase 5 milhões de empresas em 2018, só no Brasil. É o que eu falo, nem toda empresa precisa de um engenheiro, nem toda empresa. Por que eu escolhi esse nicho na área contábil para explorar e fazer treinamentos ou me dedicar nele? Porque, tipo, como eu falo, nem toda empresa tem um engenheiro, nem toda empresa tem um arquiteto, mas toda empresa tem um contador. Então, precisa fazer contabilidade. Então, a gente tem dado para analisar. Então, acho que é um mercado que a gente sabendo explorar, é um mercado também muito explorado, principalmente em escritório contábil. Então, sabendo conjugar o preço do Power BI, a implantação do Power BI, tem mercado para todo mundo. Eu fico feliz porque vários alunos me comentam que eu sou pioneiro em criar cursos específicos para áreas assim. Então, isso me deixa muito feliz e eu acho que é esse o próximo passo de BI, cada um ir se especializando na sua área, entendeu? Então, eu foquei na área contábil, graças a Deus, por enquanto não dá para reclamar, só agradecer. Então, o mercado é grandíssimo, certo? E assim, pela minha experiência, é uma área que tem pouca, assim, tem muito dado, como você falava, tipo, é uma área que tem muito dado, mas tem pouca pessoa que sabe de analytics. Então, é uma área que, assim, se você se desenvolver, se especializar, tem muita oportunidade, sem dúvida. Sim. E outra coisa que eu vejo em implantações, e a gente tem grupo e comunidades, e segue todo mundo, é que o ponto de partida de qualquer projeto de BI numa gestão, a diretoria quer saber o lucro da empresa. Então, para eu saber e descrever o meu lucro da empresa, eu preciso de um ADRE. Então, um ADRE é um demonstrativo de resultado do exercício, demonstrativo contábil. Então, todo gestor quer saber. Então, é uma oportunidade, então, a gente começar por um ADRE para depois um ADRE, depois a gente faz um índice contábil, a gente faz um balanço patrimonial, faz um fluxo de caixa, faz um DVA, sei lá, algum outro relatório contábil, e depois aquilo agrada. Eu digo isso por vocês também, por experiência. Eu fui na área contábil, começou a agradar, fui para outros setores, agora já estou dando treinamento interno, fui para a holding, para a mãe, eu trabalho num SPE, atualmente estou conversando com o pessoal e estou ensinando o pessoal da holding a conhecer, é como plantar sementinha, então começar por uma DRE contábil, tu já vai conseguir atingir o melhor público, né, que são quem manda, e o quem manda ele consegue dizer, ó, vamos implantar o Power BI. Se tu começa lá de baixo, pô, essa ferramenta é legal, mas às vezes não chega na camada de cima, né? Então, quando vem de cima, os processos são mais rápidos, certo? Então, eu acho que uma oportunidade é começar com a DRE, certo? É oportunidades, desafios. Não é oportunidades e benefícios, vamos dizer assim. A oportunidades que eu vejo aqui tem algumas oportunidades e benefícios de trabalhar com o setor contábil.
Outro detalhe também que eu tenho de vivência, como eu trabalho, essas demonstrações contábeis, elas são com informação. O que é um balancete, para quem não conhece? É um resumo mensal de cada conta. Ele não traz a movimentação de cada lançamento contábil, sim o resumo do mês. Então, como eu falo, é uma informação já resumida. Então, eu tenho um ganho de performance aí, porque não tenho grandes, são banco de dados compactados, comparado com o setor de vendas, que tem lá detalhamento do produto, o item, desconto, aí depois tem o cliente, tem muita informação, muito dado. Na área contábil, se tu trabalhar com um balancete, que já é resumido, vamos dizer assim, um balancete grande, que aí tem que analisar, vamos dizer, tem 10 mil linhas por mês, mas eu trabalho comumente não passa de 1000 linhas por mês, então isso aí é tranquilo de tratar, de trabalhar com medidas, certo? E ganhar desempenho lá para que não fique, quando eu abrir um painel, fique rodando lá, pensando lá, né? Então, tu ganha performance nesse sentido. Então, eu vejo como uma oportunidade ou como benefício de trabalhar na área contábil. Certo? Outro benefício ou oportunidade. Os dados são validados pelo contador e sua equipe. O mais correto de analisar. Por exemplo, tu entra num cenário, o contador precisa publicar, dependendo da empresa, né? Ele precisa fazer todos os lançamentos contábeis. Muitas empresas, por exemplo, empresas SA, precisam publicar isso, recebem auditoria trimestralmente, semestralmente, então é auditado os dados. Então, aquela fonte é a mais fidedigna, vamos dizer assim, é o que realmente é para ser o correto, certo? Sabemos que nas empresas tem muita nuance, mas às vezes num relatório de vendas faltou fazer alguma venda, sei lá, em algum outro relatório não está validado aquele dado. Então, na contabilidade, quando chega na contabilidade, já está tudo ajustado, já está tudo pronto. Então, é o mais correto possível, certo? Até quando avaliam uma empresa, elas avaliam com base nos dados contábeis. Então, eu acho que isso é interessante também, é um benefício, uma oportunidade de trabalhar nessa área, certo? Outro detalhe aqui que eu vejo benefício, a gente não tem aquela loucura de, tem empresas que quer a venda seja atualização 8 vezes ao dia, 8 vezes ao dia, às vezes já vi galera que queria real time, será que existe essa necessidade? O Carpinski que fala muito isso, será que realmente precisa a cada minuto ser atualizado o relatório? E já na contabilidade é bem mais tranquilo, certo? Eu não preciso depende, né? Eu vejo no meu ambiente, em escritórios contábeis que eu atuei, não trabalhei em empresas de grande porte, não posso falar, mas no meu mundo, eu fecho a contabilidade, o contador vai lá e fala, Cláudio, está fechada a contabilidade, pode atualizar o Power BI. Então tem um comando, a gente nem tem a atualização automática, a gente vai ali no manual mesmo. Então é uma vez por mês, depois que o contador revisou, todas as áreas fizeram todos os lançamentos, a gente manda atualizar. Então não tem essa questão, não é muito complicado nesse sentido, pelo menos no meu ambiente que eu vivo, certo? E que implantei, que fiz consultoria. Em escritórios contábeis, mais ainda. Por exemplo, ali na Eletrobras e na Eletrosul, a gente, terceiro dia útil, tem que ter tudo fechado. Em escritórios contábeis ainda estão fechando ainda 2019, ainda não fecharam 2020. Então, não tem assim essa... todo dia 3, ou tem que ser real time, tudo isso. Então, é um cenário bem interessante, certo? O que mais temos aqui? Esse aqui. A área contábil é um ponto de partida. Além das peças contábeis tradicionais, que é balanço, DRE, fluxo de caixa, índices contábeis, DVA, DMPL, podemos expandir para diversas áreas dentro do setor contábeis. Alguns exemplos, certo? A área de controladoria, que faz a gestão da empresa, vê os grandes grupos, analisa, projeta, faz o planejamento da empresa. A área fiscal e número, a gente fez um treinamento pequenininho, pegando do XML e fazendo a apuração do PIS e COFINS.
e do IPI, no nosso treinamento que é o PBI fiscal, a gente pega com base no XML de produto e faz a apuração do IPI, do ICMS, do Simples Nacional. Então, o Power BI ele pode ser aplicado na área fiscal, tem inúmeras áreas ali, eu estou dando exemplo só de uma. Planejamento tributário, a gente simular faturamento, fazer um planejamento, o que é melhor, se é para um lucro real, para um lucro presumido. Então, tu entra pela área contábil, tu entra pelo ADRE, tu entra mas aí depois tu começa a expandir. Folha de pagamento, uma área que eu gostaria muito de atuar, pegar o e-social, tem como pegar o e-social e analisar o e-social. Então, também outra área que é explorada, não conheço alguém que tenha feito algum curso de folha de pagamento. Eu acho que o Carpenter fez alguma coisa, mas um curso explicando a teoria e a prática, não vi. Aqui, nós... Um pouco, Cláudio, o que você falava, assim, eu tinha mexido assim com um pouco de folha de pagamento, mas do banco de horas, sabe? Tipo horário, entrada, saída dos empregados, folha de pagamentos. Acho que as pessoas têm um pouco de medo, como a compartilhar os dados, que tipo todas as pessoas seja acessível, mas a verdade é que na empresa um monte de pessoas já tem acesso, então, enfim, mas é uma ótima área, verdade. Que eu digo que são áreas todas do setor, vamos dizer assim, contábeis, que tem um mundo a ser explorado. Claro que a área de vendas tem, a área financeira tem também, que é outra área interessante. Porém, a contábil, ela tem muito dado para tratar, muita planilha, muito dado para analisar. Uma coisa que também está no nosso radar e a gente montar algum treinamento é os SPEDs, são as declarações acessórias. Só de declaração, além do contador trabalhar, atualmente ele trabalha muito mais para o Estado que para a análise da empresa. Então, tem umas declarações acessórias, que é o SPED contábil, SPED fiscal, o ECF, que são informações padrões. Isso é muito importante também, pessoal, que a gente vai vendo as dificuldades ali, é conseguir padronizar as informações. Então, esses SPEDs aqui são informações padronizadas. Para a gente que é do BI, é mais fácil de analisar. Então, tem menos trabalho. Quando o dado está padronizado, ele fica mais fácil. Aí depois temos conciliações das contas contábeis. Às vezes tu quer conciliar uma conta contábil, aí tu tem uma conta lá que tem 1 milhão de linhas, então no Power BI tu consegue ganhar desempenho nesse sentido. Depois já surgiu a oportunidade de a gente começar um projeto de valuation. Valuation é saber o valor da tua empresa com base. Qual é a base? É a base contábil. Então, tu fazer um valuation, que é um nicho, a cereja do bolo da área contábil, que se pode ganhar bastante dinheiro nesse sentido. E ainda tu fazer o valuation no Power BI, criando cenários nesse cenário aqui o valuation vai ser assim, então tu pode ter um grande ganho, um valor agregado, né, no serviço, tanto serviço interno, né, tu como funcionário, ou como a consultoria. Então, eu sou o cara que mais sempre estão vendo que incentiva a galera na área contábil pegar, e como eu falo, eu não sou do TI, eu sou contador, sou fuçador, e se eu conseguir com as minhas limitações, eu acredito que todo mundo consegue desenvolver bons trabalhos no Power BI, certo? Outras oportunidades que eu vejo, e com essa minha experiência, apresentar as DFs, né, que são as demonstrações financeiras, aquelas que a gente viu ali no curso, para os conselhos da alta direção, a alta direção da empresa, principalmente em SA, que é o conselho de administração, o conselho fiscal. A gente tem que apresentar para a administração, né, trimestralmente no final do ano, a gente tem que mostrar as DFs, né, e o conselho fiscal valida aquilo. Então, a gente sempre está em contato, a gente lá no setor, temos colegas de trabalho que a gente desenvolveu o Power BI e a gente apresenta, então vai nas reuniões, aí os conselheiros, os que mandam na empresa, começam a perguntar, a gente abre um gráfico,
analisa outro, compara com o ano passado, a gente bota os 2 períodos, mostra o Power BI para eles. Então, é um vínculo que tu tem mais estreito com a diretoria das empresas. Então, tu pode ganhar reconhecimento dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo como uma oportunidade para quem está na área lá, quietinho, na área contábil, e pensa mudar isso, fazer as demonstrações contábeis, começar a divulgar os painelzinhos. Foi assim que eu comecei, graças a Deus, hoje eu sou reconhecido lá na empresa pelo trabalho que desenvolvi. Certo? Isso aqui é a parte boa de a defesa de aplicar Power BI na área contábil. Certo? Agora vem aonde que pega, não é só mil maravilhas, né? Não é só coisa boa na implantação do Power BI. Certo? O que eu vejo aqui, principalmente, que eu vejo nas grandes empresas, em escritórios contábeis, quando a gente tenta mostrar o nosso trabalho, empresa de pequeno porte ou até grande, tá, pessoal? Vocês convivem nisso, ou escritórios. O que é o Power BI? Power BI, o que é isso? Power BI? Lá na empresa brincam comigo, o Cláudio é BI, ele é mais ainda, ele é Power BI, com a conotação assim de brincadeira, não sabem, ainda não conhecem o Power BI. Então, o Power BI na contabilidade, então é uma grande dificuldade, a gente tem que estar plantando a sementinha, olha aqui, olha que legal, olha como é. Claro que a gente vem desde 2000, vamos dizer, eu comecei no final de 16, 2017, lá a empresa já me reconhece como o cara do BI, do Power BI, mas quando tu vai num novo cliente que nunca viu isso, até tu explicar esse conceito de BI, do que ele vai fazer, dessa automação, de analisar dados, é bem complexo, certo? Então, uma dificuldade que eu vejo em vender na área contábil é isso, certo? Outra dificuldade que eu vejo, e até por isso que saiu o curso e noto assim, é que para essas peças contábeis, o conhecimento teórico contábil básico para aplicar o desenvolvimento de um BI contábil. Então, tem perguntas ali, conceitos básicos teóricos que são importantes. Por exemplo, o que é um ativo, o que é um passivo, qual é uma conta de ativo, uma conta de passivo, o que é uma DRE, zeramento contábil, isso aqui é muito importante também, que tem muitos balancetes muitas empresas que fazem esse zeramento contábil só no final do ano, porém lá no DAX, lá no balanço patrimonial, para quem é contador e está assistindo ali, eu preciso fechar o ativo com o passivo, então fazer esse zeramento contábil mensalmente também é um pouco complexo. O débito menos o crédito, que tem que dar igual a zero, o que é uma conta débito, quando que ela vai debitar, quando ela vai creditar, o que é um fluxo de caixa indireto, entre outras inúmeros conceitos teóricos que são fundamentais para a gente conseguir desenvolver. Então, aqui, até fazendo um jabazinho do nosso curso novamente, a gente tem, por isso, vendo essa necessidade, até a gente foi evoluindo no treinamento, né? A gente viu a necessidade de focar um pouco na teoria contábil. Então, a gente tem 80% na prática do Power BI, porém, a gente tenta ensinar, e para aquele que não é contador, que é da área de TI, mas surgiu uma oportunidade de um trabalho na área contábil, de ele entender um pouco disso. Então, a gente tem um especialista, um mestrado, que é o meu amigo Davi, que é professor, então ele dá um pouco desse conceito. O que é um ativo? O que é um passivo? Quando eu devo debitar? Quando eu devo creditar? Então, dá esse conceito teórico, eu acho que... Por isso que, às vezes, eu vejo o pessoal, um contador, começar a usar o Power BI, ele vai conseguir fazer as demonstrações contábeis mais fácil, porque ele sabe o conceito, certo? Mas quem não é da área, ele vai ter um pouquinho de dificuldade para entender os conceitos contábeis, que a gente levou 5 anos na faculdade para entender, igual eu querer, vamos dizer, fazer algum dashboard de medicina. Não vou conseguir entender muito, porque a medicina é totalmente específica, não vou ter esse conhecimento para, sei lá, fazer um dashboard para atender a necessidade de um médico.
Então, é um grande... conhecer o negócio. Então, o negócio é contábil, é ter um pouquinho desse conhecimento contábil. Isso que eu vejo as dificuldades no desenvolvimento de projetos contábeis. Certo? Outra dificuldade que a gente tem aqui, pessoal, na implantação, que eu vejo nas implantações, e principalmente alunos, quando a gente troca ideia lá, diferentes estruturas do plano de contas, dificuldade em criar hierarquias. Hierarquias é aquilo, a gente criar ativo circulante, caixa equivalente de caixa e conta banco, é criar os níveis no meu plano de contas, certo? Principalmente em escritórios contábeis, existem diferentes ramos de atividades. Eu tenho no escritório contábil, eu tenho comércio, serviço, indústria, construção civil. Então, em alguns escritórios, os planos para cada área são diferentes. Então, ou tem uma máscara que chama a máscara do plano de contas, uma é maior que a outra. Então, quando tu quer consolidar todas as empresas no escritório contábil, tu não consegue. Por quê? Porque esse plano ele não é padrão para todo mundo. Se fosse padrão, tranquilo. Por exemplo, lá nas empresas que eu atuo, é um plano padrão único, certo? No setor elétrico, isso é muito interessante. Quem é do setor elétrico na área contábil, ele é um plano padrão da ANEEL. Então, todas as empresas têm que respeitar aquele plano. Então, facilita quando tu quer consolidar as informações das empresas. Eu tenho vários grupos empresariais, eu quero consolidar isso. Quando tu tem um plano padrão, facilita. Mas quando tu não tem, é um grande gargalo. Até vou dar não vou mostrar como é que se faz, mas eu vou mostrar uma solução que eu dei para isso. Eu tenho, além do nosso curso, lá tem cases extras, certo? Que a gente gravou. O que a gente fez? A gente precisa de um padrão, certo? Para quem é contador, ele já ouviu falar no plano referencial do ECD, certo? O que a gente faz aqui? Existe um plano, a gente tem uma declaração acessória que se chama SPED contábil e o ECF, que a gente, quando declara, a gente declara com um plano padrão que a Receita tem. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou nesses escritórios contábeis que tem diferentes planos contábeis, várias empresas com diferentes planos contábeis, a gente pediu para eles a conta referencial do SPED, certo? Aí, com base nessa conta referencial do SPED, que está aqui, ó, aqui diz conta SPED, ECF, ó, eu tenho a conta contábil do cliente, porém eu tenho lá, quase todo escritório contábil tem a conta referencial SPED. Aí a gente faz esse link, ó. Aqui a conta ECF, que é essa, linkamos, ó, a minha D plano ECD, que seria a escrituração contábil, ela vai filtrar na minha tabela D plano. E a D plano vai filtrar no meu F balancete. Então, com isso, pessoal, com essa dica aqui, a gente consegue padronizar todos os planos. Então, não me interessa que estrutura tem o plano do meu cliente. Se ele tiver a conta referencial, a gente consegue unificar. Então, aqui a gente vai conseguir tratar as informações de uma forma consolidada, em grandes grupos empresariais e tudo isso, principalmente em escritório contábil. Certo? Essa é uma dica que eu dou quem tiver dúvida, depois a gente pode explicar, entra lá no meu LinkedIn que eu dou mais uma dica nesse sentido, de como padronizar. Certo? Aqui uma coisa é questão comercial que eu vejo bastante também em escritórios contábeis. Conseguir vender o Power BI para o cliente do escritório, certo? Alguns proprietários de escritórios, nem todos, tá? Veem a implantação do Power BI como mais um custo. Ainda eles não veem como um investimento que agrega valor ao serviço contábil. Essa mudança de pensamento leva algum tempo. O que eu quis falar aqui é que um contador, assim, escritórios pequenos, né, eles têm uma inúmera quantidade de clientes, mas muitas vezes o valor dos honorários já são baixos. Ele já tem aquela questão que o contador é caro. Sempre o cliente desses escritórios contábeis sempre deixa o contador por último para pagar. Então, ele conseguia agregar contratar alguém
para fazer esse desenvolvimento. E aí começa a questão das contas. Imagina uma conta própria para cada cliente do escritório contábil. No embed, tem que pensar em... Então, tem um custo ali que, somado à próxima transparência, eu acho, muitos contadores acham isso um custo e não um investimento, certo? Então, o que eu vejo, assim, que eu tive sucesso na implantação e na venda de projetos foi em grandes escritórios contábeis, quando tem clientes com bom honorário, são clientes grandes, então aí a gente consegue incluir o Power BI, mas escritório muito pequeno, não tive sucesso, certo? Até porque a grande maioria dos meus clientes são em São Paulo, que é o maior mercado, e tudo isso aqui em Santa Catarina ainda está bem, em questão de escritório contábil, está recém começando, certo? A gente já tentou implantar e vender, mas não tivemos sucesso. Não sei se foi por a minha abordagem ou por realmente tem custos ali, né, de licença e tudo isso que eles não conseguem agregar aos honorários deles, entendeu? Se tu chega lá e falar, tu vai pagar mais R$50 para um usuário Pro, tem cliente que vai reclamar. Foi isso que eu ouvi do donos de escritórios, certo? Então, essa é uma dificuldade. Eu acho que essa aqui é por último, assim, para a gente finalizar, que eu vejo dificuldade é só oficial. O cliente precisa do gerencial também. Isso mais no âmbito de escritório contábil, certo? Dashboard do Power BI não representa a realidade das empresas. Existem informações gerenciais, aqui a gente está chamando de gerencial, mas quem sabe o que é essa informação gerencial vai entender. Que não estão registradas na contabilidade, infelizmente, né? Tem duas visões. Então, portanto, não podemos tratar no Power BI. Isso eu escutei muito, tipo, legal essa tua ferramenta, Cláudio, muito legal. Mas o meu cliente não vai querer saber os dados que estão aqui, porque ele tem outra informação gerencial que ele não manda para mim. E então, tu vai estar mostrando lá dashboard, tabelas e resultados, aquele resultado não é o da empresa. Então, eu escutei muito nessas negociações que a gente fez, que, tu vai fazer um dashboard legal, mas não representa a realidade da empresa, principalmente em escritórios contábeis. Infelizmente, é errado, mas acontece. A gente tem que ser transparente aí com vocês, certo? Isso é uma dificuldade bem grande nesse sentido. E aqui, como sugestão que eu dou, que a gente já teve alguma experiência nesse sentido, inicial, mas já teve, é que com as ferramentas do Power Platform, tu consegue, não é só oficial, o cliente precisa do gerencial também. Então, a sugestão aqui com ferramentas do Power Platform, por exemplo, Power Apps, com SharePoint, a gente consegue lançar essa informação gerencial, certo? Elas sobem para um banco, para a nuvem, a gente pega aquela informação que nós temos na contabilidade e soma as duas. Aí a gente vai atender a necessidade do cliente do escritório e vai conseguir dar para ele essas duas visões. As duas visões, uma visão oficial, né, da contabilidade e a outra oficial mais gerencial. Então, a gente com essas ferramentas e fazendo um bom desenvolvimento, a gente consegue unir as duas. Então, essa é uma sugestão para essa dificuldade ali, certo? Até não tem nada a ver com gerencial e oficial, mas no nosso canal que a gente tem do YouTube, a gente criou um case com Power Platform. A gente criou tipo um fluxo de caixa financeiro a partir do Power Apps, certo? Se a gente, para um condomínio, desculpa, o nome do projeto foi Síndico App. Para um condomínio pequeno, a gente, com base no... Até a Rocio participou, acho, nesse evento. Participou lá com a gente criou um aplicativo e a gente subiu para a nuvem e depois tratou isso no Power BI. Então, para escritório contábil que queira atender essa necessidade, ele poderia subir isso com a informação gerencial, junta com a informação da contabilidade e tem as duas visões.
Então, isso seria uma alternativa para esse tipo de dificuldade na contabilidade. Certo? Que horas são? Deixa eu... Só 7h55. Falei demais, né? Mas foi muito legal. Então, qual é a sua dica, Cláudio? Vou compartilhar o evento para amanhã. Então, qual é a sua dica para o pessoal, assim, conhecer mais ou começar a utilizar essas ferramentas? Do Power Platform? Platform, Power BI, tipo assim, como as pessoas conseguem começar? O que eu digo sempre claro que ir no ambiente do trabalho, né? Mas às vezes o que eu aprendi bastante de Power BI foi com cases que me interessavam, tipo cases da família, cases do... no começo, até nos cursos planilheiros eu tive dúvida. O meu futebol eu fazia com Power BI, eu tinha uma análise de gols, de artilheiro, tudo no Power BI, fiz aqui para as crianças também, brincadeiras do Power BI. Então tu começa, eu tenho inúmeros, agora realmente quem me acompanha ali no LinkedIn, eu parei um pouco de fazer artigo e tudo isso, mas eu sempre estava fazendo case, mas sempre tentando pegar o que me agrada, que eu sinto prazer de fazer com o Power BI. E aí eu vou ter, por exemplo, nesse do futebol, eu criei inúmeras medidas, cálculos que eu não... O que diz ali? Essa foto... não bota... não, aí já não sei. Bota 2020. A gente tem um projeto ali do Power Club de fazer cartola também, mas é aquilo, tu praticar o Power BI naquilo que tu gosta e depois tentar linkar isso com a tua vida profissional. E outra coisa que eu recomendo, uma vez que começou, não para, porque é como andar de bicicleta, parou, vai cair. Então tem que todo dia estar mexendo, fuçando, vendo coisas, ou tipo, eu preciso, Cláudio, como eu sou, tipo, trabalho também com RP lá na empresa e dou suporte pro pessoal, sou meio severino, todo mundo me pede alguma coisa, eu sempre tento botar essas ferramentas, ou no Power BI, ou suplementos do Excel, né? O Power Query, o Power Pivot, para começar e sempre praticar, tentar diminuir trabalho. Então, eu sempre foco nesse sentido. Tá bom? Legal. Só o Roberto, ele tinha perguntado NSM, mas não sei, é um momento quando você estava dando exemplos, sabe? Falando das oportunidades, falando de exemplos de áreas. NCM, ele comentou? Sim. Foi NCM. Se for NCM, a gente sei, fala bastante de eles. NCM, só deixa eu abrir aqui o... E depois também temos uma pergunta do Cláudio Souza. Que tipo de dados que você vai trabalhar? Isso, mas não vejo como. O Roberto ali, ele pergunta do NCM. A gente, no PBI fiscal ali, a nossa regra de negócio para como o Power BI vai calcular os impostos, como é que ele vai calcular o IPI, o ICMS, o Simples Nacional, é tudo com base no NCM. Então, a gente trata lá, tem uma tabelinha auxiliar, né, que a gente chama de regra de negócio, que é tudo com base no NCM, a gente cria tudo, diz para o Power BI como é que ele vai calcular cada imposto. É cadastral, é braçal, certo? Porém, a gente faz só uma vez para aquele NCM e para aquele CNPJ, né? E depois o Power BI já entende a regra e calcula tudo isso, certo? Legal. E depois o Cláudio Souza, ele perguntou quais tipos de dados você mais trabalha nas empresas, arquivos ou server? Server seria é mais arquivo. Eu exporto o meu RP. O que eu trabalho assim particularmente não é banco de dados, é banco de dados proprietários, então ele exporta tudo, ele tem uma facilidade de exportar, eu crio qualquer relatório, exporto, ou jogo para nuvem e vou lá e leio na nuvem,
ou jogo numa pasta no servidor, ou CSV ou TXT, e faço a leitura no Power BI. Não tenho experiência, e na áreas que eu atuo e nos escritórios que eu implantei, foi tudo pegando, a grande maioria foi pegando de arquivos. Nunca acessando o banco, pegando, porque como eu falei ali para vocês, é balancete, é um resumo, é tranquilo, não tem o detalhamento do lançamento, não traz o nome tipo, o histórico, algum dado mais, é sempre resumo das contas contábeis. Então, Eu lembro que nós utilizamos, na General Motors você tem o ERP, mas aí, tipo assim, até que não seja SAP HANA, tipo, você não consegue extrair os dados em tempo real. Depois o sim. Roberto falou da CVM, consegue analisar dados da CVM também? Já fez algo? Nunca fiz a CVM, mas eu sei que na B2B. Nossa, a gente está falando em chino, tipo, o que é CVM, o que é NCM? NCM é nomenclatura comum do Mercosul. Cada produto tem, se tu olhar uma nota fiscal eletrônica, ele tem lá o Sei. NCM. Ah, É uma família, esse código, esse NCM. Por isso que às vezes eu falo, na área contábil, tu tem que ter o conhecimento para saber. Tu viu, por exemplo, quem não é da área tá viajando. CVM ali, eu acho que é da Bolsa de Valores. Sopa de letrinhas, como diz o Roberto. A CVM, eu acho que tem um portal, até um amigo me comentou, que tem um portal lá que tem dados. Daria para ver como é que é a estrutura dos balancetes lá que eles têm, as informações, e analisar. Depende, tem que ver, fazer um web scraping lá, tipo, capturar, ver como é que funciona, daria para fazer um bom trabalho. Eu acho que tem empresas que fazem, mas não no Power BI, fazem via programação, via robô, e pegam essas informações. Ó, tem meu amigão entrando aí, o André. André é, vai palestrar. Fala, meus até amigos. amanhã. Eu tô direto Ah, meu amigo, tá isso aí? Pô, chegasse atrasado, pô, amanhã não Nossa, vou. Já tá acabando. E depois tem o Vander, que fala, estou fazendo análise e desenvolvimento de sistema. Essa área, foco do evento, é muito relevante para análises, né? Para um futuro gerente de projetos. Estou fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Essa área é foco do evento. Ele já está pensando no evento. Sim, sim. Eu acredito que tudo que tu viu aqui de Power Platform, de Storytelling, que eu vi ali hoje de manhã, e todos os recursos para um gerente de projeto, eu acho que sim. Até a minha palestra que eu comentei ali, um gerente de projeto precisa conhecer o todo. Então, tu ter esse conhecimento de um todo, como é que funciona a empresa, para tu poder dizer para o pessoal de programação como é que funciona, é bem interessante participar do evento, sim. Certo? E conhecer BI, conhecer como é que funciona o BI, como é que são as estruturas, de onde que eu pego os dados, o que eu vou analisar. Acho que para um gerente de projeto é interessante, porque um gerente, dependendo de onde que ele é, né, ele tem que conhecer de um todo. Pelo menos era assim quando eu trabalhava na desenvolvedora de RP, era isso. Caraca, 5 horas. Tem gente aí que tá cansada. Legal. E amanhã vamos ter outras 5 horas, gente. Então não pode faltar. Vamos ter palestras muito legais. Então aí Deixa eu ver. ficamos. Ficamos por aqui Ótimo. então hoje. Ai, que legal, Wanda. Então, te aguardamos amanhã. Show. Ótimo. Então chega. Aí na tela, se posso colocar, então, aqui tem. Ai, só um minutinho. Vou colocar na tela as palestras que temos amanhã e vou compartilhar, então. Deixa eu ver. E
Só um minutinho. Conhece o RP Toys? Não, não conheço. Não sei se foi para mim. Sim. Obrigada. Sim, vai ser mesmo no Teams, exato. Aí estou tentando compartilhar. Então, se você Tá procura aparecendo já. o Cláudio ou a mim, então também vai. Aí tem os links, gente. Mas. Sim, aí tem. Mas eu queria compartilhar, sabe, o link para. Ai, deixa eu ver. Nossa. Tá bem devagar meu internet. Então, vou compartilhar o link, gente. Eu esqueci de colocar antes, sabe? Mas. Ótimo. Aí mandei o link para vocês se inscreverem. E aí, quem conseguir. Opa. Ó, os cursos. Opa, posso compartilhar os cursos, Rocio? Tu me permite? Sim, claro. Eu estava compartilhando o seu LinkedIn, sabe? Assim, sem te Tá. perguntar, desculpa. E Deixa compartilhei eu ver aqui. também o Power BI. Aqui vai um curso, PBI Contábil, os últimos cursos do ano. A gente vai fazer só mais 2 esse ano. O ano que vem coisa nova também. Isso. Então, vou parar a gravação. Aí,